Paz do Senhor, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui na nossa turma da lição para pré-adolescentes. Que espero que vocês estejam bem, tudo na paz do Senhor. Antes de começar, vamos fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, tremendo, justo e fiel, Jesus, te agradeço por mais uma oportunidade a qual o Senhor tem me dado de poder transmitir a Tua palavra. Jesus, eu te apresento aquelas pessoas que irão ouvir, Senhor, a Tua palavra, que irão aprender um pouco mais. Abre, Espírito Santo, o entendimento para que elas possam compreender aquilo que o Senhor quer falar aos seus corações. Fique aqui comigo, te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. A nossa lição hoje é um tema muito bom, porém ele requer mais atenção, porque fala sobre um assunto que requer um pouco mais assim de visuais, de imagens, de coisas que representem, né, o templo, que é sobre a nossa lição hoje. Mas eu vou facilitar e deixar bem simples para que todo mundo possa entender, tá certo? A nossa lição, ela é baseada em João, capítulo 2, do 13 ao 22. E a Bíblia diz: o Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo. Ele diz: ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu santo monte? Está em Salmos, capítulo 15, o primeiro. E o tema é Jesus vai ao templo. É a lição de número 3. E naquele tempo, os judeus, os hebreus, eles tinham muitas festas, tinham 7 festas que eram assim um marco para eles, tá? E a primeira festa era a festa da Páscoa, era comemorado por um dia. Está em Levítico, capítulo 23, versículo 5. Se você quiser acompanhar, fique à vontade, tá? Que era celebrado o momento em que Deus manda a praga para o Egito, a 10ª praga, que é a praga para matar os primogênitos. E aí Deus livra o povo de Israel desta morte, tá? Ele não permite que os primogênitos do seu povo fossem mortos. Aqueles que mataram o cordeiro e espargiram sangue ali nos umbrais das portas, nenhum dos primogênitos desses lares foram mortos, apenas os egípcios. Então, a celebração da Páscoa era para celebrar e para lembrar que Deus é o Deus que ele dá livramento aos seus, tá? E também é comemorado na Páscoa a saída do povo do Egito, porque logo após a 10ª praga, Faraó libera o povo, liberta da escravidão. A segunda festa era a festa dos pães asmos, que duravam 7 dias. Lá em Levítico, capítulo 23, do 6 a 8, vai nos falar, tá? E era celebrado o êxodo do Egito. O que é êxodo? É a saída. Saída de quê? Do povo de Israel do Egito. Então, nessa festa, eles lembravam aos israelitas de que eles estavam debaixo, deixando a antiga vida para trás e entrando em um novo estilo de vida, um estilo de liberdade, sabe? Fora o cargo, o peso, o fardo que eles levavam da escravidão do Egito. Então, eles comemoravam ali para lembrar que Deus deu a eles a liberdade e estava dando ali uma oportunidade de uma nova vida. A terceira festa era primícias, durava um dia. Eles comemoravam a primeira colheita de grãos. E isso aqui era importante porque eles lembravam e eles comemoravam, eles celebravam ao Deus que proveu o mantimento, ao Deus que proveu o alimento, ao Deus da provisão.
A outra era a festa da colheita, que também é conhecida como a festa de Pentecostes, que era o final da colheita de grãos e o início da colheita de trigo. E ali eles mostravam a importância, né, de entregar a Deus um culto em adoração, em louvor. Eles eram muito gratos a Deus pelas colheitas, né, pelo trigo, pelos grãos. E essa era mais uma festa onde eles mostravam alegria e gratidão pela colheita que foi abundante. A outra festa era a festa das trombetas, que aqui celebrava o início do 7º mês. Expressava mais uma vez a alegria e a gratidão a Deus. A penúltima é o dia da expiação. Eles comemoravam e celebravam a expiação do pecado do povo e da nação. E a sua importância era a comunhão com Deus era restaurada. Eles comemoravam que Deus constituiu ali um ritual, né, para que o pecado deles não fosse impedimento entre eles e Deus. Então eles ali comemoravam a comunhão com Deus. E a última é a festa do tabernáculo. Duravam 7 dias. E eles ali comemoravam a proteção e a direção de Deus no deserto, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas quando o povo de Israel saiu do Egito, foi liberto e estava no deserto, Deus proveu uma nuvem durante o dia para proteger contra o sol, para dar sombra, e durante a noite uma coluna de fogo, né, para aquecer, porque no deserto pelo dia era muito quente, pela noite também era muito frio. Então eles aqui comemoravam a proteção de Deus no deserto, certo? Então essas são as 7 festas que o povo de Israel comemorava no templo, certo? Vamos entrar na nossa lição. O primeiro parágrafo diz assim: o ambiente onde cultuamos a Deus é um local muito especial. Devemos ter respeito e carinho com a casa de Deus, tá? Naquele templo em Jerusalém também não era diferente. Nós adoramos aqui na igreja, temos um templo onde vamos cultuar a Deus. E naquele tempo, a igreja deles era o templo, era o lugar onde faziam sacrifícios e adoravam a Deus. E aqui diz assim: o templo tinha sido construído originalmente por Salomão, filho de Davi. Devido às guerras e às invasões, ele foi ali se deteriorando, né? Precisou ser reconstruído. E aí Zorobabel foi o líder responsável pela reconstrução 5 séculos antes de Cristo. E a última foi a de Herodes. Herodes ampliou, cresceu o templo e restaurou novamente. E aí onde aconteciam as festas, as 7 festas ali do povo hebreu. O primeiro tópico da nossa lição diz assim: o comércio no templo. O templo era administrado pelos sacerdotes. Muitos deles faziam parte do grupo dos saduceus. Esse grupo representava a mais alta classe social da sociedade judaica, tá? Então, os sacerdotes eles faziam parte do grupo de saduceus, que eram uma patente alta no meio da sociedade, homens que as pessoas tinham respeito, tinham admiração, honravam. Então, esses eram os sacerdotes. E o templo era composto por apenas 2 espaços: o lugar santo e o lugar santo dos santos. E aqui no lugar santo haviam peças especiais, como o altar do incenso, o candelabro e a mesa de pães. O lugar santo dos santos era protegido por um véu e lá dentro já não havia arca da aliança, tá? A primeira parte era o lugar santo,
onde tinha o incenso, o altar do incenso, a mesa de pães e o candelabro. Já no Santo dos Santos era para estar a arca do Senhor, mas devido às guerras a arca se perdeu, tá? Ali já não havia mais a arca no tempo que Jesus estava sobre a terra. E por fora, ali, do lugar santo e do lugar santo dos santos, havia o pátio. E em volta do pátio de Herodes, ficavam Herodes, dos judeus, das mulheres e dos gentios. Então todo esse grupo ficava ali no pátio. E nesse foi o último que a nossa história aconteceu. Que essa história que eu vou contar para vocês aconteceu. Foi nesse último templo aqui, reconstruído e ampliado por Herodes. E o primeiro tópico aqui o comércio no templo, fala sobre vender animais para sacrifícios. Hoje a gente não precisa mais de sacrifício, de sacrificar animais, de sacrificar pombas, carneiro, essas coisas não precisa mais, tá? Porque o nosso cordeiro foi morto na cruz, tá? O sangue desses animais cobria o pecado. Só que o de Jesus, ele não cobre, ele limpa, ele purifica, ele restaura a nossa vida. Então hoje a gente não precisa mais, tá, de estar sacrificando animais. O nosso cordeiro já foi morto e já ressuscitou, então a gente não precisa, né? Eles faziam isso como forma de pedir perdão a Deus, né? E ali o Senhor cobria o pecado. Hoje não, hoje a gente pede perdão ao Senhor, confessa e deixa, e o Senhor nos abençoa, tá? Mas naquele tempo, os rituais, a forma de adoração, a forma de celebrar a Deus, de ofertar, era diferente, tá? Havia uma liturgia, havia ali, como eu posso dizer, um ritual todo, tá? Para que aquilo fosse acontecer. Eu quero ler em Gênesis, se vocês puderem abrir, capítulo 4 e o versículo 4. Que diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. O Senhor ali constituiu um método para adorar Ele, para agradecer, para pedir perdão, que era o de ofertar alguma coisa para o Senhor. E aqui mostra que Abel, ele ali entregou uma oferta ao Senhor. Ele entregou das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E Abel agradou ao Senhor, se agradou da oferta de Abel, porque ele deu o melhor da sua produção ali para Deus. Em Gênesis também, o capítulo 8 e o versículo 20, fala assim: Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. Então, essa era a forma que o povo tinha de adorar o Senhor. Diante de um altar, eles ali sacrificavam cordeiros, ou eles levavam trigo, alguma coisa que para eles fosse importante, tá? Que para eles fosse o melhor que eles tinham. Então ali eles consagravam o Senhor, eles sacrificavam para Deus. Essa era a liturgia que eles tinham para adorar, para agradecer e para pedir perdão, tá? Então aqui no templo, a gente vai entrar aqui nessa parte que vender animais para sacrifícios. A gente já entendeu que o templo é lugar de adoração, eles se reuniam para várias festas e era um lugar onde eles entregavam sacrifícios para Deus, tá? Só que nesse percurso aí, eles começaram a vender animais para sacrifícios. Por quê?
porque vinham pessoas de longe, de várias regiões, e para trazer os animais ficava um pouco difícil, complicado. Então eles acharam necessário vender, o pessoal vinha, as pessoas vinham de longe, e lá no templo eles já tinham ali os animais para vender, para facilitar. Então eles vendiam os animais e aquele povo ia entregar o sacrifício, e o sacerdote ia lá e fazia o holocausto e fazia o sacrifício, tá? O próximo, trocar as moedas. Eles vendiam animais e trocavam moedas. Circulava entre o povo moedas romanas, gregas e judaicas. Só que o templo tinha sua própria marca, tá? Tinha sua própria moeda. Então o que acontecia? O pessoal vinha com as suas moedas, vinha com o dízimo para levar até o santuário, e também tinha o valor do imposto, eles pagavam o imposto. E aí quando chegava lá no templo, eles faziam a troca. Ele dava o que eles tinham e pegava a moeda ali do templo, tá? A marca do templo. E o comércio e lucro com o sagrado. Embora aquela prática não fosse algo ilegal, não fosse algo visto como algo errado pelos homens, mas Deus não aprovava aquela prática, tá? Porque o templo do Senhor era lugar de adoração, e ali já não era mais um lugar de adoração. Eles tinham transformado aquilo ali em um comércio para lucrar com aquilo ali, tá? Porque quem vendia lucrava, pessoas também que iam lá para revender as suas coisas. Então virou um comércio, uma feira, onde o templo não era para isso, era para adorar o Senhor. E ali eles vendiam animais, eles faziam trocas de moedas e o comércio e lucro com o sagrado. Eles estavam lucrando com uma coisa que era sagrada, que era o templo do Senhor, templo para adorar. E o Senhor ali não aprovava aquela prática, embora eles achassem necessário para facilitar para o povo, mas não era. Por quê? Porque era uma forma de exploração, de adoração e do povo. Eles estavam explorando ali da necessidade que o povo tinha. E isso desonra a Deus e aos princípios da sua palavra. Por último, deste tópico, o comércio no templo, é a desonra ao templo. Por que desonra? Porque vai de encontro aos princípios de Deus. Eles ali estavam lucrando, explorando as pessoas. E para lucrar, para ganhar em cima delas, né? Agora imaginem vocês, vamos imaginar comigo, vocês numa feira, um barulho aqui, aí tem o bode, aí tem a pomba, aí tem a galinha, um monte de coisa. Um barulho, uma barulhada, aí vem sujeira, porque onde tem animais tem sujeira, tem sangue, tem as fezes, né? Imagine tudo isso em um lugar e você ali se concentrar totalmente para adorar a Deus. Tem condições? Não tem, né? Não tem nenhuma condição de você ali se entregar para Deus, de você chorar, pedir perdão, agradecer. Não tem condições de você se concentrar naquilo ali. Por quê? Porque é muito barulho, era o comércio, era uma coisa, era outra. Então, o propósito do templo já não era mais aquele, né? Havia o comércio. As pessoas iam lá, sacrificavam e tal, mas não tinha o momento da verdadeira adoração que o templo necessitava, que era o templo. Ali era um lugar onde eles deveriam se entregar totalmente, concentrar o seu espírito a Deus. E não era o que estava acontecendo, porque é algo impossível, né? Vários barulhos, um ambiente todo mutuado e você adorar a Deus ali plenamente não existe, né? Então, o propósito do templo não era aquele. Só que estava totalmente ao contrário aos desígnios que Deus tinha feito ali para aquele povo, para aquele templo. Eles estavam distorcendo o propósito do templo do Senhor, tá?
O próximo tópico é a autoridade de Jesus, né? Jesus frequentava o templo desde pequeno, como a tradição ali dos judeus, tá? Eles eram pequenos para ser apresentados, depois eles eram levados para que os mestres da lei ensinassem as crianças a lei desde pequeno, ensinassem os mandamentos, ensinassem a palavra do Senhor. Então Jesus também foi uma dessas crianças que frequentou o templo. Em um determinado momento, depois ali que Jesus já começou o seu ministério na terra, ele vai ao templo novamente, porque estava na época aí das festas. E aí quando Jesus chega, né, ele se depara com o comércio. Ali não era mais um lugar de adoração, de concentração, de sentir paz. Não era mais. Virou um comércio, uma feira onde as pessoas vendiam, compravam, trocavam as suas coisas. E aí Jesus chega, não se conforma, e aí derruba a banca e joga as coisas das bancadas fora, joga a moeda, expulsa aqueles comerciantes. E Jesus acaba com aquela feira. E aí as pessoas que viram começaram a perguntar, mas com que autoridade esse homem faz isso? Porque muitos não reconheciam Jesus como o Filho de Deus. E eles ficavam se perguntando com que autoridade Jesus fazia aquilo, né? Mas Jesus purificou o templo. Jesus, tirando aquilo ali, ele estava purificando o templo, tornando aquele lugar um lugar de adoração. E no segundo parágrafo, no finalzinho, diz assim: conquanto Jesus, em suas palavras, já havia apontado os motivos para a sua atitude. Aquele lugar pertence a Deus e por isso deveria reinar a reverência e a santidade. Aquela era uma casa de oração. Vamos abrir Mateus, capítulo 21 e o versículo 13. Mateus 21, 13 diz assim. Aqui é o 22. 21, 13. E disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Jesus está dizendo, a minha casa é lugar de adoração, é lugar de reverência, de respeito, não de comércio, não de trocas, como aquilo ali já havia se tornado, tá? Mas Jesus vem e purifica o templo, tirando tudo aquilo que não pertencia dele. Os líderes dos judeus, né, pediram um sinal para Jesus, mas aí Jesus disse assim, com que autoridade Jesus faz isso? Jesus disse, a minha casa é casa de oração, é casa de reverência, e vocês aí tornaram em covil de salteadores, em comércio, em trocas, em vendas, tiraram o propósito do templo. Mas eles perguntam e eles pedem a Jesus um sinal, né? Como a gente vai saber que você tem autoridade para isso? Nos dê um sinal. E eles estavam pedindo para Jesus fazer um milagre, para Jesus fazer algo extraordinário, para Jesus fazer algo que fosse visível aos olhos. Só que aí Jesus não vai conforme a perspectiva humana, né? Ele chega e diz assim, ó, derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. E eles ficaram abismados, como assim, né? Anos para construir o templo, para ampliar, para reconstruir. E esse daí está dizendo que em 3 dias ele reconstrói o templo. Só que Jesus não estava falando de uma forma material, de uma forma física, de tijolo. Não, de barro, de areia, não. Jesus estava falando da sua morte, que ele morreria a morte de cruz, mas ao 3º dia reconstruiria o templo, a nova Jerusalém.
estava ali constituindo o reino dos céus. Então era isso que Jesus estava dizendo para eles, mas eles não entendiam, tá? E aqui diz, eles não compreenderam, mas Jesus já anunciava que o seu poder e a sua autoridade seria completamente manifestos quando ele ressuscitasse. E ali, eles não entendendo o que Jesus estava falando, mas Jesus já estava anunciando ali a sua volta, a sua ressurreição. E o último tópico para a gente encerrar diz assim: esta é uma casa de oração. O primeiro parágrafo diz: o templo tinha o seu propósito. Sacerdotes intercediam a Deus pelo povo. Pais e mães oravam por seus filhos. Então lá era um lugar de refúgio, de refrigério, para adorar, para sentir a presença de Deus. Como a gente vem para o templo, a gente vem para a igreja, a gente vem para adorar, para sentir a presença do Senhor, para louvar a Deus, para agradecer, para pedir perdão. Então ali também era um lugar onde eles adoravam, entregavam ofertas, sacrifício, adoração, pediam perdão, faziam votos a Deus. Ali era o lugar, mas perdeu o seu propósito, né? Aí o tema de Jesus vai ao templo, e quando ele foi para purificar, mostrar sua autoridade sobre a casa do Pai, e ali constituir e informar que viria um novo reino, o reino celestial, a nova Jerusalém, né? E o último tópico diz assim: Jesus, ao purificar o templo, restabeleceu o senso de propósito do templo no coração dos sacerdotes e de todo o povo de Israel. Ele mostrou ali que aquilo ali não era para estar ali. Comércio é lugar de comércio, o templo é lugar de templo, é lugar de adoração, servir a Deus, tá? Então vamos recapitular rapidinho. O comércio no templo, eles vendiam animais, eles trocavam moedas, só que aquilo foi uma desonra na casa do Senhor, porque ele era uma forma ali de explorar o povo, né? E o Senhor não se agradava daquilo ali. Segundo, Jesus mostrou a sua autoridade sobre o templo, sobre aquilo ali que era dele, era do Pai. Foi constituído por ele, foi permitido que Salomão construísse aquilo ali por ele, tá? E o último, esta é uma casa de oração. Quando a gente vem ao templo é para ter reverência. Jesus está aqui nos dizendo que lugar de adoração a gente não pode colocar conversas vãs. Lugar de adoração a gente não pode conversar com o colega para querer vender alguma coisa, para querer fazer um comércio ali. Não, deixa isso para depois, tá? A casa do Senhor é lugar de reverência, de adoração, de pedir perdão, sentir a presença do Senhor. Este é o lugar propício. Depois daquilo ali ou antes, aí você faz o seu comércio, conversa com as pessoas da forma que você quiser, mas na casa do Senhor é para ter reverência, porque ali é a casa de Deus, aqui é a casa de Deus, onde a gente tem a liberdade para adorar e não para fazer daquilo ali um comércio, tá? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha entendido, tá? Que casa de Deus é casa de oração, para buscar o Senhor, não para jogar conversa fora, para falar de alguém, para comentar sobre alguém, tá? Fazer comércio, não. Casa do Senhor é casa de oração e a gente precisa aprender a ter reverência, tá? E ter respeito ao nosso Deus. Espero que vocês tenham compreendido, tá? A paz do Senhor e até a próxima aula.